Bom dia, eu sou Esperança Macarena, aqui no Pílulas de Espiritualidade, de segunda a sexta. Vou ajeitar a câmera, falando sobre Jesus Cristo, comportamento, autoconhecimento, reforma íntima. E o tema de hoje é ame-se. O que tem a ver isso com a espiritualidade? Bom dia, Thaís! Tudo. Então, e Fernanda entrou também hoje, as irmãs estão comigo hoje. Então, eu estava assistindo um vídeo maravilhoso no YouTube do Rossandro, né, falando muito sobre autocuidado, né? Aí, ao mesmo tempo, bom dia, Ju, bom dia, Suelen. Ao mesmo tempo, eu fico pensando que se a gente tem acesso a muito mais informação do que as nossas avós tinham, por outro lado também, parece que a gente tem menos tempo, né? Não tá nem molhado, faz parte do autocuidado, ó. Molhei e botei um óleo, porque eu vou fazer uma escova no salão, aí antes eu fico hidratado com ele um tempo, com esse óleo. É um óleo que eu compro lá nos Estados Unidos, Baratex, chama African Oil. Aí eu passei ele que eu vou fazer escova para dar uma hidratada. Porque o tema de hoje é ame-se e autocuidado. Bom dia, Dri, que bom que você entrou. Então, eu tava assistindo esse vídeo do Rossandro falando sobre ame-se e ele conta a história de que ele vive viajando de avião e ele acabava tomando pouca água porque ele ficava com medo de incomodar os passageiros para passar, para pedir para ir para o banheiro. Então ele é uma pessoa que voa muito e acabava tomando pouca água até que ele percebeu que ele estava muito sem energia, porque muitas vezes nosso cansaço e a nossa falta de vontade vem do fato da gente não estar hidratado, né? E aí ele começou a se cuidar e começou a beber muito mais água. Aí teve uma época que ele voltou na cidade que ele costumava palestrar e todo mundo comentou com ele assim: nossa, Rossandro, parece que você tá mais jovem, você fez alguma cirurgia plástica, alguma coisa. Aí ele falou assim: não, estou bebendo água. Então, gente, pequenos gestos, né? Muitas vezes a gente tem essa coisa: não vou beber muita água porque eu vou toda hora parar para fazer pipi e eu vou ter um dia muito complicado e isso vai complicar. Então presta atenção, né? Como a gente cuida do nosso corpo físico, né? Aquela coisa assim: eu vou ficar sem almoçar porque eu tô cheia de coisa para fazer e vou aproveitar a hora do almoço para fazer isso e aquilo. Então, assim, quantas vezes essa correria do dia a dia, a gente acha que tá ganhando tempo e não tá cuidando devidamente como a gente deveria cuidar. E isso é para falar dos cuidados físicos, mas tem também os outros cuidados, que é quando a gente cuida da nossa espiritualidade, quando a gente cuida da nossa mente, quando hoje tem um movimento, a gente estava até falando hoje de manhã na Malhação. Parece que teve uma pessoa que se suicidou aqui no Rio de Janeiro, lá no Recreio, e esse vídeo circulou, assim, da queda do rapaz até o rapaz chegando lá embaixo, aquele corpo destruído, né? E as pessoas encaminham esse tipo de vídeo. O que a gente vai ganhar assistindo um vídeo desse, né? Aí você tá lá na tua caixa de mensagem, você recebe esse vídeo, você não sabe o que é, você abre a pessoa se suicidando, gente. Para que compartilhar esse tipo de material? Isso é uma coisa horrorosa. Para que você vai impactar a sua mente com esse tipo de imagem? Se você se cuida, se você se ama e se você quer estar sempre numa vibração boa e você faz o seu evangelho e você cuida do seu corpo, você toma seu banho todo dia, você se limpa, né? A gente tem que limpar o nosso corpo físico, como a gente também tem que limpar os nossos pensamentos. Para que a gente vai dar input de uma coisa horrorosa? E o que tem na cabeça da pessoa, uma pessoa que compartilha um vídeo desse? Se você receber um vídeo desse que é um horror, você deleta e você não vai perpetuar esse horror para os outros, né? Então, a coisa do ame-se, do autocuidado, é algo que a gente
tem que levar a sério. Quando aqui no grupo, agora nesse momento, estamos só meninas, né? Daqui a pouco entram os meninos. As mães têm muito isso, né? Quando a gente está com a cria pequenininha, que a gente não tem nem tempo de fazer um cabelo, de fazer uma unha, porque o pouco tempo que a gente tem, a gente quer dormir também. A criança pega e dorme, a gente pega e vai dormir também, porque é aquele momento que a gente tem para descansar. Mas aquilo passa, aquele momento assim, punk, né? Para mim foi o primeiro ano que eu achei muito difícil de ser mãe, mas depois passa, depois você tem que retomar ser sua prioridade. Muitas vezes as mulheres ficam tão no papel de mãe, né, tão zelosas por aquele filho, aquela filha, que acabam esquecendo o seu próprio bem-estar. Aí, tipo assim, coloca a criança na natação e ela mesma não tem tempo de fazer uma atividade física. Ou gastou o dinheiro na natação e não tem tempo de fazer nada. Então, você vai andar na praia, vai caminhar em algum lugar bonito aí na cidade que você mora. Tem muita coisa ao ar livre que a gente pode fazer. A gente pode colocar um vídeo no YouTube, tá cheio desses vídeos, e fazer exercício em casa, vendo o que as moças estão fazendo com cadeira, com saco de arroz, com saco de feijão. Você pode simular o que você faria numa academia, né? Que o importante é que se a gente não se ama e se a gente não tem respeito por esse corpo físico que nos foi dado pelo Mestre Jesus para a gente cumprir tantos anos de encarnação, e quando a gente lê nos livros, André Luiz, por exemplo, quando ele desencarna, ele é considerado um suicida. Mas ele não se matou? Não, ele não se matou. Por que ele é um suicida? Porque ele era um homem que fumava, ele ficava muito nervoso, ele ficava muito alterado, e ele acaba desencarnando anos antes do que deveria ter desencarnado. Ele não cumpre a sua encarnação inteira. Ele desencarna antes porque não cuidou do corpo físico. Então, tudo aquilo que intoxica o nosso corpo, seja pela mente, ou seja pela boca, ou seja pelos olhos, ou seja pelo pensar, né? Todo sentimento de culpa que a gente tem, tudo isso envenena a gente e não deixa a gente cumprir a nossa encarnação como a gente deveria, fazer as nossas metas e fazer o combinado que a gente combinou lá em cima antes de encarnar aqui, que a gente ia ter uma encarnação de X anos, que a gente ia fazer isso e aquilo, que a gente ia resgatar tais coisas, que a gente ia colaborar com o Mestre Jesus numa série de outras coisas. Então, se você não está cuidando de você e você está sem energia, você não consegue dar conta das coisas que você tinha que dar. Aí chega no fim de semana, você tá morta, em vez de você ir visitar sua mãe, seu pai, ou fazer o seu trabalho voluntário, você fala, ai não tô aguentando porque eu tô muito cansada e eu preciso descansar. Você acaba não cumprindo o seu combinado, no sentido de que se você não se amar e não tiver bem cuidada, como que você vai ter energia de fazer o que você precisa fazer, o seu combinado, e ainda ser braços e pernas do Mestre Jesus, ajudando as pessoas que estão no teu caminho que você precisa ajudar. Então, essa coisa do autocuidado, e na mulher, às vezes, isso tem muito uma coisa de culpa, né? Poxa, mas eu vou gastar um dinheiro com a ginástica, eu vou gastar um dinheiro no salão, eu vou gastar um dinheiro no meu curso de inglês, e mãe é um bicho que abre muito mão por conta do Juan, né? Eu me incluo nesse pacote, por exemplo, eu só fui malhar com personal ano passado. Até então eu nunca tinha malhado com personal. Pergunta se eu já tinha pago personal para o Juan Pablo? Já. Quando ele entrou na PUC, que ele estava muito gordinho, ele virou para mim e falou assim, mãe, eu não quero entrar na PUC gordinho, eu quero entrar magro. E ele entrou, passou para o segundo semestre, e aí a gente fez um intensivão com ele, nutricionista, personal e tal, e ele entrou na PUC magrinho. Então, assim, quantas vezes nós, mães, abrimos mão, né, de cuidar da gente, para cuidar daqueles que a gente ama. E tá tudo bem, não tem certo, não tem errado. Só que a gente precisa equacionar as coisas. Isso é que é difícil. Eu, particularmente, estou numa fase da minha vida que o Juan tá criado e ele trabalha, ele tem o dinheiro dele. Então, ele não me demanda mais os gastos que eu tive com ele
até pouco tempo. Então agora meu dinheiro sobra para mim. Olha que maravilha. E eu sou boa de investir meu dinheiro em mim mesma. Mas durante muito tempo eu não fiz, porque eu estava muito preocupada em dar para ele as condições. Mãe tem muito essa coisa, pais, alguns pais também têm essa consciência, né? Mas o que que a gente tem que fazer? Você não tem dinheiro para fazer um personal? Busca fazer uma atividade física de um outro jeito que não seja tão cara, né? Busca você ter aquele momento quando você chega em casa de um dia estressado, que você trabalhou fora, toma o seu banho, acende umas velas, faz um banho de ervas, que pode ser de pétalas brancas, que pode ser de ervas que você compra na feira. Bom dia, Raquelzinha, bom dia, Indianara, bom dia, Dani. Que a gente tem esses momentos de se cuidar. Muitas vezes, o Rossandro estava falando nesse vídeo, a gente fica assim, come numa louça meia boca, mas quando a gente tem visita em casa, a gente bota a nossa melhor louça, a nossa melhor toalha, recebe as visitas com maior luxo. Mas a gente mesmo come com aquele talher que um é diferente do outro, que é o pratinho de plástico mesmo, que veio a embalagem lá do iFood, ali mesmo que a gente come. Por quê? Né? Vamos montar uma mesa bonita pra gente comer, mesmo que a gente vá comer sozinha, né? Eu todo dia faço meu café da manhã, todo dia boto meu suplá, meu talher, meu copo lindo, minha xícara, até normalmente fotografo. Eu monto a mesa pra mim, é um presente pra mim, é um autocuidado pra mim. Faço a minha comida saudável pra mim. Então, assim, a gente precisa encontrar na loucura que é o nosso dia, momentos de autocuidado. Porque quando a gente está cuidando da gente, a gente eleva a nossa autoestima, a gente se sente acolhida e amada. E o Rossandro fala uma coisa muito interessante no vídeo, que é assim, quando você tem amor por você mesma, você não permite que os outros te tratem com desamor. Então, se você está dentro de uma relação aonde o teu companheiro, a tua companheira tem sempre uma palavrinha estúpida, um jeito debochado de falar e tal. Se você tá bem com você mesma, você vai conseguir falar, olha só, não fala isso pra mim não, que isso me magoa. O que você quis dizer quando você falou isso? Eu não gostei disso que você falou. Você pode vigiar um pouco o que você fala, porque o que você fala tá me magoando, mas sem brigar. Lembra que a gente teve aquele vídeo falando da comunicação não violenta, de um jeito educado, de um jeito fino, mas coloca limite nos outros para que a gente possa não se sentir invadida. Isso só vai acontecer se a gente tiver autoamor, se a gente estiver se tratando bem. Quando você se trata bem, você não permite que os outros te tratem mal. Você coloca uma barreira e fala, olha, não vai rolar desse jeito, gritando e tal. Eu nem vou ficar aqui porque eu não quero isso. E aí as pessoas começam a te respeitar. As pessoas começam a entender que você tem um limite, né? E hoje a gente vive num mundo que as relações abusivas são muito faladas, né? De vez em quando a gente vê pessoas de todos os níveis sociais contando que passaram por relações abusivas. Antigamente, as mulheres passavam por relações abusivas e as mães falavam assim, ah, minha filha, é assim mesmo, o casamento é difícil e se você se divorciar vai ser pior ainda. Tinha toda essa coisa. Hoje não, hoje as pessoas não precisam ficar numa relação abusiva. Existe um movimento todo na sociedade de muitos grupos apoiando quem está passando por aquilo, né? E uma das primeiras coisas é construir essa autoestima da pessoa que teve a sua autoestima destruída, né? Então, como é importante para todos nós, homens e mulheres, não importa a idade que vocês tiverem, de construir uma autoestima e de construir um autocuidado. A mamãe, que está aqui, mamãe sempre foi uma mulher muito vaidosa. O meu modelo de mulher sempre foi... Mamãe fazia ginástica, mamãe era bailarina de flamenco, cuidava do cabelo, desde pequena eu ia para o salão com ela. Ela sempre foi uma mulher muito vaidosa. Então, é muito engraçado porque acho que as meninas se espelham nas mães, né? Psicologicamente falando assim, bem basicão. Então, eu sempre tive uma referência de uma mulher
que era muito cuidada, né? Quando a mamãe teve derrame, que ficou em cadeira de roda, que ela ficou em cadeira de roda 9 anos, foi uma situação bem dramática, mas do mesmo jeito, a gente chamava o cabeleireiro para ir lá na casa dela, para pintar o cabelo, ela fazia a unha, ela estava sempre muito perfumada, muito cheirosa. Quando a gente levava a mamãe nos médicos, os médicos sempre falavam assim: ah, lá vem a minha paciente mais cheirosa, mais perfumada. Muito vaidosa, mesmo estando numa cadeira de roda, perdeu os movimentos, ela não conseguia mais fazer o balé dela, fazer a ginástica dela, mas ela continuou sendo uma pessoa muito vaidosa. Porque você imagina, já é uma tristeza, uma pessoa que era bailarina, que trabalhava com o corpo, ficar presa numa cadeira de roda e ainda por cima não se cuidar. Aí é que fica, né? Muitas vezes eu vejo as pessoas na cadeira de roda passeando aqui no Leme. Meu bairro aqui é um bairro que tem muita gente mais velha, né? Às vezes com aquele cabelinho branco, né? Aí tem vontade de dizer para a pessoa que está acompanhando assim: poxa, pinta o cabelo dela. Claro que eu não falo porque eu não posso me meter, mas não é porque a pessoa tá acamada, tá doente, tá em casa, que pode perder a vaidade. Ah, Esperança, que diferença faz? Faz a diferença de você se sentir bem, de você se sentir humana, de você se sentir vaidosa, cuidada. Então já é bastante ruim você ter perdido os seus movimentos e ainda por cima você se olhar no espelho e não se reconhecer. Então, vaidade não é pecado, autocuidado é uma coisa que a gente tem que ter. Se amar, a gente tem que ter para a gente estar bem, para a gente conseguir se sentir confortável dentro do corpo físico que a gente está, para a gente poder cumprir as nossas missões. Porque quando a gente está bem, a gente cuida dos outros de uma forma melhor. E aí, para encerrar, eu queria falar uma coisa que eu sempre falo, minhas amigas de pertinho, elas sempre me ouvem falar isso, é a história da máscara de oxigênio quando cai no avião. Quando a gente está dentro do avião, que dá aquela turbulência e tal, quando a gente está passando pelo treinamento do avião, o que os aeromoços e aeromoças falam pra gente? Quando cair a máscara de oxigênio, coloca primeiro em você e depois você ajuda a pessoa que está do seu lado. Muitas vezes a gente está tão querendo ajudar as pessoas que estão do nosso lado que não dá tempo da gente colocar a nossa máscara de oxigênio. E a gente acaba morrendo, literalmente, nessa missão de salvar o outro, né? Então, que a gente comece se amando, que a gente comece se cuidando, que a gente comece percebendo que se eu não tô bem, eu não vou ter o que dar. Eu primeiro tenho que estar bem eu comigo mesma. E aí tem a coisa das vaidades do campo do físico, mas tem o mental, tem o espiritual, né? Ah, mas não tenho tempo de ir no Lar Teresa. Não, para tudo e vai. Porque o mundo não vai acabar se você tirar uma horinha para cuidar de você. O mundo vai continuar. E você tem que estar com a sua máscara de oxigênio sempre em dia. Porque quando você coloca a máscara de oxigênio, você já está respirando. E aí você pode ajudar todo mundo que está em volta de você. E verdadeiramente ser, sim, pés e braços, mãos do Mestre Jesus para ajudar todo mundo que está em volta da gente. Principalmente hoje que a sala está predominantemente feminina, que as meninas não se esqueçam de se amar, de se cuidar. Fazer um dia de beleza com as amigas, vai todo mundo lá para casa, não estamos com grana para comprar altos óleos, passa um óleo de coco bem bom, virgem, que custa baratinho, bota no cabelo, hidrata o cabelo, depois lava, faz uma escova e se sinta maravilhosa, beleza? Era isso que eu queria falar com vocês. Quinta-feira, um dia maravilhoso aqui, amanhã é feriado, mas continuaremos trabalhando, porque a gente tem casamento sábado, então amanhã vai ser um dia movimentadíssimo, mas estarei aqui com vocês, beleza? Beijo enorme, Indianara, beijo, Dani, que bom que você veio, Fernanda, beijo grande, Raquelzinha, Adriana, venha sempre, Thaís, Jucunha, Suelen, e a galera que me assiste no reprise depois, beijo grande, amem-se, cuidem-se, que quando a gente se ama e a gente se cuida, a gente mais tem amor para dar e mais consegue cuidar das pessoas que estão em volta da gente. Beleza? Um ótimo dia para nós todas. Fiquem com Deus e nos vemos amanhã, 9 horas. Beijo!